Bem, então vamos agora para a última parte. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais é a principal causa dentro de uma família. Se o pai e a mãe não têm autoridade sobre os filhos, aí já foi tudo perdido. Entendeu? Tudo começa com a autoridade dos pais sobre os filhos. Não é uma autoridade que nem nós vamos ver aqui, que escraviza, não. Entendeu? É com limite, nada de radical. Vamos ver. Primeiramente, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina do Senhor. A palavra doutrina aqui, disciplina, no grego é paideia. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento de um caráter e pronta obediência. Então, a disciplina aqui, a orientação, a doutrina, é para desenvolver o caráter da pessoa. Todos nós precisamos ser ensinado e orientado, e às vezes disciplinado, para que o nosso caráter venha se desenvolver. É por isso que a Bíblia diz, Deus corrige a quem ama. A correção do Senhor, ela no princípio pode não parecer nem boa, mas depois produz fruto. Mesma coisa o pai criando o filho, o pai e a mãe. Muitas vezes a disciplina, a correção, os ensinos, vem de encontro aos padrões, aos pensamentos do filho. Mas aquilo ali é para a saúde para ele. Saúde física, espiritual, mental, entendeu? Então é preciso ser ensinado para que o seu caráter possa se desenvolver e ele venha entender que a obediência aos pais é a melhor coisa que ele poderia fazer, obedecer. Né? Agora, já a palavra admoestação no grego é noustésia, que significa instrução, advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Entendeu? Então, tem que ser ensinado a diferença do mal e do bem. Existem dois caminhos no mundo. O caminho errado e o caminho certo. Então, a criança, ela tem que ir crescendo, já sendo orientado o que é certo e o que é errado. Porque ela não vai esquecer disso. Se ela quiser seguir o errado depois de adulto, é de livre e espontânea vontade, mas ela foi ensinada. Não há problema de consciência dos pais, porque eles ensinaram certo. Se ele não quer, o que vai se fazer? Nem Deus obriga ninguém, como é que nós vamos obrigar? Mas nós temos que ensinar que tem o certo e tem o errado. Eles têm que crescer sabendo isso. Entendeu? E outra coisa, tudo tem que ter limite. Crianças que crescem dentro de um lar sem limite, faz o que quer, a hora que quer e quando quer, essa criança vai dar um trabalho tremendo. Porque um dia ela vai ter que enfrentar a sociedade, ela vai ter que estudar, vai ter que ter limite na escola, ela vai ter que trabalhar, vai ter que ter limite no seu trabalho. Em tudo onde você vai, você tem os seus direitos e os seus deveres. E isso tem que ser ensinado aos filhos. Que ele tem os direitos dele, mas ele tem os deveres dele também. Então a gente deve prestar bem atenção nisso e ensinar mesmo, para que ele possa crescer consciente do que ele vai enfrentar. Porque muitas crianças foram ensinadas sem limite e hoje estão dando trabalho na escola, dando trabalho na igreja, dando trabalho no seu emprego, não respeita a autoridade, porque não respeitava os pais. Aí não quer respeitar o patrão, não quer respeitar o professor, não quer respeitar o pastor, não quer respeitar o líder. Por quê? Porque ele foi criado sem limite, então ele quer viver a vida desse jeito. Então, o ensinamento, ele dura para toda a vida. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não se esquecerá dele. Entendeu? Isso aí é muito importante. Então, os pais também, por outro lado, não devem abusar da autoridade recebida. Certo? O abuso de autoridade também não funciona dentro de casa. E nós também não devemos estar irritando nossos filhos à torta e à direita. Eles são gente também. Eles têm emoções. Eles têm vontade também. Então a gente não deve também, porque é pai, tem autoridade, vai ficar irritando eles. Isso aí também não funciona. Vai dar problema, entendeu? Nada de rigor excessivo ou imposições injustas. Isso também não funciona. É o abuso de autoridade. Número 2 aqui.
conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva, né? A Bíblia diz bem claro: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Então, a explicação para essa postura é o quê? Porque é justo. Então, o certo é ser obediente ao pai. Inclusive, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. É o mandamento com promessa. Qual é o mandamento com promessa? É honrar o pai e mãe. Por quê? Qual é a promessa? Vida longa. Quantos jovens já morreram, tiveram as suas vidas ceifadas, porque não honraram o pai e mãe? Entendeu? Então, há uma promessa de vida longa para aqueles que honram o pai e a mãe. É um mandamento com promessa: obedecer os vossos pais. Entendeu? Então, assim os filhos devem obedecer os pais e honrar os pais. Entendeu? Então, logo, obedecer significa cumprir o que está ordenado. Envolve amor e respeito. Porque a verdade é o seguinte: obedecer o pai, você vai obedecer enquanto você estiver dentro de casa. Né? Aí você sai de lá, você vai viver a tua vida. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Então, você não tem mais como obedecer ele ali, mas honrar, o filho vai ter que honrar o pai a vida toda. Entendeu? O filho nunca deve deixar de honrar o pai, porque essa dádiva nós devemos aos nossos pais. Foi ele que nos criou. Entendeu? A promessa é dupla: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você honra teu pai e tua mãe, você pode ter vida longa e viver muito bem nessa terra. Entendeu? Agora, aqueles que desprezam os pais, desonram os pais, maltratam os pais, abandonam os pais, desprezam os pais, esses são os mais infelizes da terra. Por isso que você vê essa quantidade de jovem que morre no meio dessa sociedade. Por quê? Porque não ouviu pai e nem mãe. Acha que o pai está velho, a mãe, são caretas, são bobos, não entende. E não leva em conta o quê? A experiência dos pais. Entendeu? Então eles perdem uma boa oportunidade de continuar vivendo e vivendo bem se eles fossem obedientes aos pais e dessem ouvido aos seus ensinamentos. Entendeu? Então, embora as dádivas espirituais estejam implícitas nas bênçãos, né, a ênfase recai sobre os benefícios materiais e espirituais. Entendeu? Porque Deus, quando abençoa, nós temos espírito, alma e corpo. Então nós precisamos de bênção material, bênção física, bênção mental e bênção espiritual também, porque nós estamos espírito, alma e corpo. Né? Então significa que os que obedecem a honrar a seus pais e filhos, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus. Entendeu? E com certeza quem honra pai e mãe vai ser recompensado por Deus. Porque quem fez a promessa foi Deus. Eu obedeço ao pai e à mãe, mas quem fez a promessa de me abençoar se eu for obediente e honrar eles? Deus. Então é Deus que vai me abençoar. Certo? Então